abençoe nesse dia e guarde cada um de vocês. Mais uma vez é muito bom participar desse momento. É gostoso demais. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais de refletir, de ler as escrituras. É maravilhoso conversar, entender com graça, com fé, o que Deus quer para a gente. Que Deus nos abençoe nessa aula e possa falar a cada um de nós. Legal, quarta lição, então, essa nossa revista Decisões. Hoje a aula é a anatomia de uma decisão sábia, como por base Provérbios 3. Provérbios 3, de 1 a 26. Legal. Ditados populares. Aqui em casa, deixa eu ver, é mais eu e minha mãe, no caso, a gente fala muito sobre ditados populares, um para o outro. Então, dependendo da ocasião, eu falo algum, ela fala outro, e, e assim a gente vai indo. Aproveitar aqui, vamos ver se vocês estão bons de memória. Saberiam dizer algum ditado popular aí? Vamos lá, eu vou dizer um para puxar. Eu quero ouvir se vocês estão bons de memória. Em Rio de Piranha, jacaré nada de costas. Já tinha escutado isso aqui? E aí, tem algum ditado popular ou não? Vem assim na memória algum ditado popular? Tem muita coisa, hein? Olha lá, mais um. Ótimo. Olha aí, mais um. Já foram três com que eu dei. Ótimo. Tem um aqui famoso, que muita gente fala. Quem tem boca, vai a Roma. Isso. Mais um aí. E vai surgindo, vai surgindo. É assim mesmo. Os ditados populares, depois se lembrar, quiser colocar aí no chat, coloca também. É bom, eu gosto. Os ditados populares, eles estão carregados de sabedoria, né? Nem todos, mas a grande maioria dos ditados populares estão carregados de sabedoria, muita sabedoria. Olha só mais um. Quem vê cara, não vê coração. É um ditado popular sábio, sábio. É, a própria nossa existência, os nossos dias, os dias que vão vindo, que a gente vai passando por eles, é carregado de sabedoria. Agora, cabe a nós, então, se apropriar disso. E os ditados populares são mais ou menos isso, né? São experiências vividas, e alguém vai lá e escreve uma frasezinha curta que carrega uma sabedoria. Quando eu falo assim que carrega sabedoria, nem todos têm sabedoria, porque tem alguns que é mais um jargão, uma coisa ali que não tem muita base. Mas de resto, tem base, tem base. E ajuda o cidadão. Então, o, o cara que acaba ouvindo, o homem, a mulher que acaba ouvindo um ditado popular, ele ajuda no convívio, ajuda no convívio familiar, no convívio profissional, no convívio com as pessoas em geral, ajuda. Lógico, lembrando, você tem que estar disposto a isso.
Agora, o que é interessante, tem pais que não são inteligentes. Como assim? Tem pais que não são inteligentes. Tem pais que não têm a formação que nós temos de cursar um ensino regular completo, de cursar um ensino superior, de ter tido contato com os pensadores que nós tivemos. Não tem. Tem pais que são analfabetos. Tem pais que são analfabetos funcionais, até sabem ler, mas se der uma frasezinha para ele ler, ele vai ler mal e não vai conseguir explicar o que ele acabou de ler. Isso acontece muito. Porém, tem uma questão aí. Muitos, não sendo inteligentes, entendam essa palavrinha. Não estou chamando eles de burro, mas eles não têm essa inteligência acadêmica, essa inteligência de ter lido livros, de ter tido esses contatos que nós tivemos. Mesmo assim, muitos dão conselhos sábios para os filhos. Então, por exemplo, vira para o filho e fala assim: olha, cuidado com essas suas companhias. Olha só, toma cuidado. Ó, é melhor você parar de andar com fulano. Mas por quê? Porque não é uma boa companhia. Ou ele vira para o filho e fala assim: olha, nunca pegue o que não é seu. Não pegue o que não é seu. Se você encontrar lá no trabalho um celular lá sozinho, não pegue. Não é seu. Então eles dão conselhos sábios. E por que que tem esses conselhos sábios? Porque a vida trouxe. Então a experiência de vida, a bagagem de vida desse pai, dessa mãe, trouxe algumas sabedorias. Algumas sabedorias que ele aprendeu vendo, porque a gente pode aprender vendo, e outras vivendo. Se for colocar num gráfico, lógico que a gente aprende mais vivendo. A, a discrepância é grande. A gente tem que sentir na pele. Então, esses pais, essa figura de linguagem que eu estou usando aqui, de pais, eles carregam essa sabedoria porque viveram. Então, bateu a cabeça, andou com companhia que não é boa, aprendeu. E aí, mesmo sendo ignorante quanto à questão culta da linguagem, da comunicação, eles passam conselhos sábios. E aí vai dos filhos a aceitar esses conselhos ou não. Aprender desses conselhos ouvindo, vendo, ouvindo as histórias, as experiências dos pais ou vivendo. Que a maior probabilidade é que essas pessoas aprendam vivendo. É assim, não tem jeito. Os provérbios, eles são ditados populares. Então, o que a gente vai estudar hoje, e já estou fazendo menção de provérbios de Salomão, são ditados populares. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que o livro de provérbios, esse livro de ditados populares, são inspirados por Deus. Então, essa é a questão, né? Então, a gente citou aí alguns, né? São ditados populares sábios, porém, não são ditados inspirados por Deus, mas ditados inspirados pelo ser humano, pela sua vivência normal, sem a inspiração divina.
Por isso que os provérbios têm que receber uma atenção especial de nós. Porque assim como um ditado popular comum, ele já é carregado de sabedoria na maioria das vezes, o ditado popular das escrituras também é carregado de sabedoria, porém, ele é mais especial porque é inspirado por Deus. Então, o peso é diferente. Por isso que eu tenho que dar uma atenção especial para os provérbios. Agora é o seguinte, Salomão, em Provérbios, no livro de Eclesiastes, a grande temática, de certa forma, é sabedoria. A aula de hoje, o tema é esse, a anatomia de uma decisão sábia, tomar decisões sábias. Salomão, ele era sábio. Agora a questão é o seguinte, para nós que somos aqui cristãos, para quem for ouvir depois e não é, vale também, faz parte. Por que que a gente não pede para Deus sabedoria? Eu pergunto a vocês. Ou há exceções. Então, tem pessoas que pedem, mas é raro. Por que esse pedido é raro ou esse pedido para Deus de sabedoria não acontece? Por quê que a gente não pede sabedoria? Saberiam alguma coisa? Teriam alguma algo a compartilhar sobre isso? Por que que a gente não pede sabedoria? A gente pede muita coisa, né? Proteção, sustento, que Deus possa abrir as portas de um emprego, que Ele possa dar saúde, e o que mais? Possa cuidar dos familiares, perdão de pecados. Por que que a gente não pede sabedoria? É uma coisa assim que está distante da nossa conversa com Deus. Por que será, hein? Vamos ler então Primeira Crônicas? Abre aí Primeira Crônicas. Se puder acompanhar, não vai ouvindo aqui que eu vou ler. Primeira Crônicas 1. Primeira Crônicas 1 vai contar sobre Salomão. Provérbios foi escrito por Salomão, Eclesiastes, livro de Cantares, alguns salmos. Mas Primeira Crônicas vai contar sobre Salomão e essa conversa que ele teve com Deus em relação à sabedoria. Olha só, Primeira Crônicas 1, do versículo 7 ao 10. Olha só que interessante. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Olha só, hein? Olha que coisa. Deus, hein? Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria, olha lá, e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Queria que vocês dessem atenção nesse finalzinho aqui, ó. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Interrogação. O que eu analiso dessa conversa de Deus com Salomão e desse pedido de Salomão sobre sabedoria
é que ele, então, percebe a sua impotência. E o que eu queria dizer para nós é que nós não pedimos sabedoria porque nós somos prepotentes. Somos carregados de prepotência. Olha, pode deixar que eu me viro. Pode deixar que eu sei tocar aqui o meu caminho. Eu sei me virar. Sou gente grande. O que Salomão está mostrando é, olha, eu sou incapaz de governar esse povo. E olha que coisa. Então aí ele pede sabedoria, né? Por que então Paulo fala assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte? Porque nessa aparente fraqueza de que Salomão está mostrando agora, de impotência, não sou capaz de governar o povo. Aí que ele se enche de Deus. Então, se a gente percebe que nós somos impotentes diante de todas as questões da vida, somos impotentes. E aí então eu percebo isso e eu falo assim, Deus, me dê sabedoria. Porque ele dá, tá lá em Tiago. Peça a Deus sabedoria que ele dá. Então eu estou dizendo assim para Deus, Deus, olha, eu sou incapaz. O Senhor que é capaz, faça. Me complete, me unja. Eu só vou conseguir porque o Senhor é capaz. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Isso é uma pessoa de verdade. Ela se enxergou, né? Só que a nossa prepotência de achar que a gente pode tudo nos cega. A gente acha que pode tudo. A gente acha que o controle da nossa vida está nas nossas mãos. E não está. Isso é uma falta de sabedoria. A gente acha que está. De uma hora para outra as coisas mudam rapidamente, aí a gente é pego de surpresa. Fácil, muito fácil. A gente acha que a nossa segurança está na conta bancária, e aí de repente você percebe que não adianta nada ter um saldo bancário legalzinho. Então, isso é um convite aqui para nós, ouvindo essa aula e no decorrer dessa semana. Olha, Deus me dê sabedoria, porque eu sou incapaz. Eu sou incapaz. E aí é extraordinário, porque Salomão pede isso. E aí a história, para vocês que sabem, se você não sabe, tem que ler tudo que Deus faz através da vida de Salomão, que é extraordinário. Tanto é que nesses próximos versículos aqui que a gente acabou de ler, Deus fala assim, ó, não vai ter nenhum rei igual a você. Nem antes existiu e nem depois. Justamente por quê? Porque se encheu de Deus. Agora, afinal, eu pergunto, o que é sabedoria? O que é sabedoria? Você fala em sabedoria, mas o que é sabedoria? O que é ser sábio? O que é isso? Será que é ter uma boa oratória? É vender muito bem seu peixe? O que é ser sábio? O que é isso, hein? Ó, respondendo as duas questões que você apresentou, né? A penúltima e agora a última, eu acho que talvez a gente não peça sabedoria porque está muito atrelada ao que você introduziu, a questão do conhecimento e da vivência, né?
Então, se você pegar a questão de que para você ter uma sabedoria em alguns aspectos, você precisa ter uma vivência e uma experiência, talvez a gente tenha o receio de viver essa experiência, né? É um ponto. E aí a gente tem a segunda parte, que é a questão de que muitas vezes a gente tem que fazer uma reflexão, né, das nossas atitudes, né? Porque a questão da sabedoria tem muito a ver com a decisão, né? Uma decisão daquilo que a gente vai fazer. E aí, se você tem uma boa experiência, você já tem um currículo que vai te fazer refletir sobre a decisão. Ah, se eu tomar tal decisão, tem um tal consequência. E aí tem uma questão de maturidade também, né? Porque se você tem uma certa maturidade, essa maturidade veio dessas experiências, ou veio também de ouvir, né? Se a gente tem uma boa escuta, né? De ouvir uma pessoa mais velha, de ouvir como a gente que segue uma doutrina, ouvir essas palavras, esses provérbios sábios que foram inspirados, então a gente tem uma boa conduta, né? Isso consegue tomar uma boa decisão mediante saber as consequências. Acho que mais ou menos por esse caminho. Muito bom. É isso mesmo. Maravilhoso. Obrigado por acrescentar. Exatamente isso. E a gente chega numa última questão. Quando eu falei da impotência, é então você enxergar a sua natureza de ser incapaz. Ser incapaz. Quando a gente pensa no futuro, isso é um pensamento comum, o que você pode fazer em relação a isso? Né? Você fica se preocupando, né? Ou seja, vai te levar aonde isso? Então, essa impotência eu só consigo enxergar se eu tenho Deus. Porque fora de Deus, eu sou o rei da minha própria vida. O meu rei é o umbigo. Então, se eu tenho Deus, eu tenho que entender que existe um rei na minha vida. Tem alguém que com uma capacidade extraordinária mental superior à minha. Então eu me rendo, eu me rendo. Provérbios 1, abre aí, Provérbios 1. Já dá uma pincelada no que de fato é essa sabedoria. Que o livro inteiro de Provérbios, que é a grande temática do livro de Provérbios. Provérbios 1, 7, parte A do versículo, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. Olha que extraordinário. Né? Então, tudo daí, então, vai demandar sabedoria. Aqui deu uma pincelada, mas tem um outro texto que aí vai detalhar de forma extraordinária essa sabedoria. Eu gosto muito e eu queria ler com vocês, que é Jó. Abre aí, Jó. Vamos abrir em Jó juntos. Jó 28. Olha só. Olha que maravilhoso. Jó 28, versículo 12 em diante. Diz assim, ó. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria. E ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata.
O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela. Olha só a sabedoria, hein? Nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Olha só, ele está mostrando tudo que é de valor, não dá. Mas de onde vem a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres viventes e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Olha lá quem sabe da sabedoria. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou. Olha agora a resposta da sabedoria. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o afastar-se do mal é o entendimento. Então, essa sabedoria que a gente ouve tanto falar, e é a grande temática do livro de Provérbios, a sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus não é no sentido de medo. Essa palavra que está dentro, esse significado de medo também está dentro do temor, mas não é nisso. A gente não tem medo de pai, né? A gente obedece. Então, esse temor é de obediência. Então, o temor do Senhor é a sabedoria. A obediência ao Senhor é a sabedoria. E o entendimento é a prática. Então, se eu estou obedecendo a Deus, eu entendi então. É isso aí, a questão. Voltando lá para Provérbios, no capítulo 3, que é o da nossa aula, que nós vamos ler, são conselhos de sabedoria. Agora, olha só que coisa. Vocês vão perceber aí, depois que a gente lê, que esses conselhos de sabedoria é para se desviar do mal. Então, a obediência a Deus é para se desviar do mal. Então, quando Salomão pede sabedoria, pede isso para Deus e Deus concede essa sabedoria, porque ele se viu incapaz, o resultado disso era se livrar do mal, saber conduzir o povo. Esse capítulo 3 inteiro vai dizer sobre isso, sobre desvios do mal. Então, Deus ele concede a sabedoria e aí o resultado disso é eu me desvio do mal. Esse é o resultado. Então vamos ler capítulo 3. Ouça, isso aqui é extraordinário, esse capítulo 3 aqui. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Olha lá.
porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha lá. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. E o quê? E afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é quem acha Deus. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara a ela, com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. É agradável ao Senhor. E todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança, e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai, volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora, não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a casa dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. É se encher de Deus. É se encher de Deus. Permita isso na sua vida. Permita. Admita diante de Deus a sua impotência
para que você se encha de Deus e a sua vida seja direcionada por Ele, porque a sua vida vai resultar no que é bom, porque Deus sabe o que é bom. E se eu obedeço a Deus, eu estou fazendo o bem. Se eu pratico o que Deus tem para mim, eu estou fazendo o bem. E o bem é extraordinário. E aqui está a resposta de várias coisas que facilitam a nossa vida aqui nesse mundo, que faz a gente caminhar de forma elevada. É isso aqui. Permita que Deus guie a sua vida. Permita que Deus encha a sua vida. Então, hoje mesmo, nesses próximos dias, nas circunstâncias, nas adversidades que resultam em sabedoria, como o Rodrigo diz, quando a gente olha, quando a gente vive, resulta muito. Mas não basta. Eu tenho que entender que eu preciso de Deus. Eu preciso dele. Foi assim com Salomão. Salomão não era bobinho, não. Quando ele percebe que ele vai ser incapaz de conduzir o povo, isso é uma visão realista e de alguém que não é bobinho. Então ele pede ajuda de Deus. Se você pedir ajuda de Deus, não quer dizer que você é bobinho. Pelo contrário, isso é honroso. Isso é maravilhoso. Isso daí é motivo de alegria, se você perceber isso. Porque aí você vai perceber, vai pedir para Deus e aí as coisas vão andar de forma extraordinária, de forma boa. Peça a Deus sabedoria. É o conselho lá de Tiago. Lá em Tiago vem dizer: olha, se falta sabedoria, peça, porque Deus dá livremente. Eu gosto dessa frasezinha, livremente. Muitas coisas que a gente pede errado. É por isso que Deus não faz. Aí está um conselho de um excelente pedido e que Deus vai cumprir. Deus, me dê sabedoria. E é o meu desejo. Antes de iniciar aqui, eu lembrei do nome de vocês e pedi para que Deus dê sabedoria. E eu pedi a mim também, que Deus me dê sabedoria para que eu possa viver conforme a vontade dele. Deus nos abençoe.